Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu acho que todos nós, mais uma vez, fomos, durante essa semana, pautados pelo evento que aconteceu na França, como a gente também passou por isso no 11 de setembro. Todo mundo deve lembrar como foi que soube da notícia, onde é que estava, como foi que viu as primeiras imagens. Esse é um dia que está bem claro na nossa mente, porque é marcado por uma cena que, de certa forma, ela inicia o século XXI. 2001 começa com uma cena de atentado terrorista e um choque civilizatório que a gente percebe que está longe de acabar. E aí a gente pensou em, juntos, refletirmos hoje um pouco sobre as origens do fundamentalismo religioso, como é que ele se estabelece, e, ao mesmo tempo, qual seria a proposta do Evangelho de Jesus para que a gente combatesse essa visão estreita de que só um grupo tem uma razão, só um tem uma verdade, e isso autoriza essa pessoa a matar as pessoas que pensam diferentemente delas. Ou que ponto se chega para se imaginar que isso deve acontecer? A primeira coisa que eu acho que a gente deve avaliar é se foi justo ou não a revista francesa fazer charges desmoralizando o profeta Maomé. Como nós nos sentiríamos se tivessem charges em países muçulmanos fazendo chacota de Jesus, por exemplo? É óbvio que na liberdade de expressão as pessoas têm direito de expressar a sua criticidade da forma que quiserem. Mas existe uma coisa chamada bom senso. Tem uma outra questão muito clara. Nós mesmos, no mundo cristão, nós fazemos críticas ao próprio cristianismo. Vocês devem, por exemplo, já ter visto um vídeo do Porta do Fundo chamado Deus, em que o indivíduo se avora de ser um Deus polinésio, e a pessoa que desencarna do outro lado se choca porque ela espera aquele Deus clássico, um senhorzinho de barba, num trono, e ele ironiza o tempo inteiro com a fé, inclusive especificamente com um representante de uma religião, que no final é citado no vídeo. E por que a gente consegue fazer crítica e a gente não se mata? Porque existe uma diferença de 600 anos de revelação espiritual. O cristianismo tem mais de 2.000 anos de história, o islamismo 1.400 anos de história. Então nós temos 600 anos à frente de criticidade. Ou seja, nós já temos a capacidade de fazer uma crítica sem morrer por isso, mas no passado se matava. Qualquer pessoa que discordasse da fé no mundo cristão morria. Qualquer pessoa que se suspeitasse que discordasse da fé no mundo cristão morria. E a Idade Média e a Inquisição revelam o quanto nós, do mundo cristão, já matamos em nome de Deus. Revela também uma outra coisa, que durante essa época da Inquisição tivemos um capítulo histórico bastante negro, que foram as cruzadas, que tinham como objetivo recuperar Jerusalém. E para recuperar Jerusalém, a chamada Terra Santa, as cruzadas dizimou milhões de muçulmanos, de forma cruel. Inclusive tinha cenas nas cruzadas que as crianças eram usadas para ir na frente dos exércitos, para que elas caíssem nas arapucas, morressem, para que o exército passasse incólume. Então, nós temos uma história de morte e de genocídio e de destruição em nome da fé que gera um certo, digamos assim, psiquismo coletivo extremamente tenso, sempre deixando margem para que eventos como esse venham a acontecer. Digamos que os muçulmanos estão longe de matar a quantidade de cristãos que nós cristãos matamos de muçulmanos durante a Inquisição e durante o período das cruzadas. Eu espero que eles não queiram passar a conta a limpo. Porque, obviamente, matar naquela época, com a crueldade que nos caracterizava naquela época, tem um peso espiritual bem menor do que matar hoje. Se nós matarmos alguém hoje com o conhecimento que nós temos, o peso que estará sobre nossa existência é muito maior do que quando o fizemos em outras existências, porque era algo mais comum. Então, certamente, existe aí um passado que nos condena, que também não é justificativa para o que acontece. E existem atitudes atuais, como fazer chacota de um profeta, que eles consideram extremamente importante para a fé deles, e que não pode, na visão deles, ser motivo de chacota. E aí, os fundamentalistas são aquelas pessoas que fazem uma leitura radical dos textos de sua fé, qualquer que seja ela, seja o Alcorão, seja o Bhagavad Gita, seja a Torá, seja os Evangelhos, e a partir de uma leitura bem radical,
se sentem autorizados por essas leituras a destruir quem pensa diferente ou quem está fazendo algum tipo de brincadeira, de mau gosto com a sua expressão de fé. Então, esse é mais ou menos o cenário. O que acontece é que não se justifica o fato de que uma revista faz aquilo, embora eu considere pessoalmente que não deveria ser feito, não se justifica a pena que foi aplicada aos autores da charge. Digamos que, se a lei de Talião, que é uma lei que a gente já considera arcaica, colocava que você tem que pagar aquilo que você faz, dente por dente, olho por olho, e a gente considera isso uma coisa atrasada, você fazer uma charge e morrer é pior que a lei de Talião. Seria como eu cortar seu dedo e você me matar. Digamos que a pena é desproporcional ao crime. Isso também está claro. Acontece que aquele que é fundamentalista, ele está mais focado naquilo que ele vai fazer do que nas ideias que ele quer levar. Que é mais ou menos o que a gente vai tentar entender hoje. Quando a gente vê, por exemplo, hoje mais de 700 mil pessoas foram às ruas da França para dizer que elas não tinham medo, não estavam com medo, e amanhã foi convocada uma manifestação em Paris, que é a capital do país, na expectativa todos nós de que não haja nenhum outro evento, porque é muito vulnerável um evento de massa desse tamanho para acontecer um outro evento terrorista, mas, ao mesmo tempo, é como se a França estivesse querendo dizer nós não vamos nos curvar e temer o fundamentalismo, tanto que a revista que tem 600 mil cópias vai sair com 1 milhão de exemplares agora, e foram feitas, do momento do assassinato, e divulgado que foi por isso, até o outro dia, mais de 20 mil charges de chacota ao Islã. Olha o que resultou isso. Na internet, em menos de 24 horas, no mundo inteiro, se reproduziu ainda pior a chacota em torno da fé daquelas pessoas. Bom, o que a gente vê hoje no campo da fé? Qual é o cenário? Todas as principais religiões do mundo, segundo os maiores estudiosos de antropologia religiosa, têm que lidar com duas coisas. Todas as religiões. De um lado, existe o desafio da secularização, que é entrar em contato com uma civilização humana que não coloca a fé como sendo principal. Digamos, Estado laico. A secularização é um Estado laico em que a religião não domina. Nós, no mundo ocidental, do mundo cristão, já nos acostumamos, porque faz muito tempo que a maior parte dos países ocidentais não tem uma religião oficial. Como no Brasil, no passado, era o catolicismo. Hoje o Brasil não tem religião oficial, os Estados Unidos não têm religião oficial, os países europeus não têm religião oficial, então o Estado é laico e permite a multiplicidade das religiões. No mundo muçulmano, isso ainda é uma coisa difícil, porque ou os países são de confissão muçulmana clara, ou eles são dominados pelos líderes religiosos, quando são países em que quem manda no povo, como é o caso do Irã, são os líderes religiosos e que impõem aquela leitura radical do Islã. Então eles estão no que a gente estava mais ou menos há uns 2 séculos atrás. Além disso, todas essas religiões, por causa do processo de globalização, são obrigadas a conviver uma com as outras. E é uma coisa que é difícil, porque observe, vamos fazer aqui uma puxada para o nosso mundo cristão, lembrando o que acontece no Carnaval em Campina. Uma verdadeira guerra santa de religiões, cada uma querendo um espaço e ao mesmo tempo se afirmando e conflitando. Dentro do próprio mundo cristão, são vertentes do cristianismo que meio que se digladiam, né? A gente sente esse clima de certa hostilidade na cidade. E é todos vindo do mesmo tronco do cristianismo. Imagina o que é a radicalização de você não somente lidar com isso, mas lidar com pessoas que vêm de um outro universo. Eu lembro que uma vez eu estava com uma pessoa em João Pessoa e estava passando os Hare Krishnas, cantando aquelas músicas, né? E a pessoa fez assim: é um absurdo, vem esse povo da Índia cantar a música de Hare Krishna aqui no Brasil cristão. Eu digo, a diferença é que eles vêm aqui cantar a música de Hare Krishna, mas eles não dizem nada contra Jesus. Ao passo que a gente vai lá na Índia tentar converter os hindus e diz que Krishna é o demônio. Então há uma diferença. Eles vêm aqui oferecer a religião deles, mas não acham que Jesus é do mal. A gente acha que Jesus é do bem e que todas as outras coisas são do mal. Essa é a diferença. No caso de um muçulmano radical, isso é muito mais intenso. A ideia dele de que a verdade só está na percepção dele é muito mais forte, porque eles consideram Jesus, eles consideram Moisés, eles consideram Elias
Moisés, Elias e Jesus faz parte do Alcorão. Eles consideram que Jesus é um profeta de Deus, que Elias e Moisés também, todos aqueles da Torá são profetas de Deus, mas foi distorcido e Maomé vem para restaurar a verdadeira fé. Então, na visão deles, a religião muçulmana é o passo seguinte, e quem não dá, não está cobertado pela fé. Quando você vai ler certas análises de alguns teólogos muçulmanos, que eu tive a oportunidade de ler, eles deixam bem claro que quem não entra naquela percepção não está guardando a fé sincera. É uma coisa que muito cristão também pensa. Não, que Moisés realmente foi, Elias também foi, tudo legal, beleza, mas Jesus é a última revelação e quem não concorda com isso não está diante da fé, digamos assim, atualizada. Alguns espíritas que querem acreditar no fundamentalismo religioso podem achar que o espiritismo é a última resposta e quem não tem essa visão é um alienado, que não tem essa clareza de uma doutrina científica, filosófica, religiosa é um alienado. Também é uma forma fundamentalista de visualizar a própria doutrina espírita, que, interessantemente, a gente vai ver aqui, não deixa base para sustentar fundamentalismo de nenhuma ordem. Mesmo assim, numa tentativa de reproduzir um psiquismo de guerra, a gente tenta fazer isso. Então, nós temos essas duas realidades. Todas as religiões têm que enfrentar a secularização e todas têm que se confrontar umas às outras. Num cenário de globalização, em que os países vivenciam muito mais próximos pelo comércio e, com isso, também há trocas culturais e de percepções religiosas. Tolerância não é forçar o entendimento de que todos são iguais. É uma ideia equivocada achar que nós somos iguais. Nós não somos iguais. Basta lembrar o que acontece em qualquer movimento religioso. Os bastidores de qualquer igreja evangélica, católica, centro espírita, o chamado movimentos que fazem o movimento, é cheio de moído. Vocês sabem disso, não sabem? Ou são alienados em relação a isso? Graças a Deus. Nós não precisamos entrar em detalhes, não é isso? Mas dentro do mesmo movimento, por exemplo, espírita, tem conflito. Para fazer um evento, tem conflito. Dentro de um mesmo centro espírita, tem conflito, porque nós temos uma natureza ainda muito conflitante. O nosso ego pessoal é muito forte, então a gente sempre quer impor a nossa forma de ver e não ceder em prol de uma causa maior. Por isso que há conflito. Quem se conflita são os egos. O self, a alma eterna, que ainda não se manifestou plenamente, ela é completamente da concordância, mas os egos temporais, humanos e falíveis, eles são do conflito. Se não é como eu, se não pensa como eu, tem um centro espírita tal que dá o passo com a mão assim, não é espírita. Olha o critério para descartar um centro espírita. Faz assim no passe. Pronto, não é espiritismo. Talvez até alguém que acha que essa luz acesa aqui, azulzinha na hora do passe, não seja espiritismo. Se é cromoterapia, não seja. Vamos tirar o seja do movimento espírita. Porque as pessoas, quando elas querem fazer uma leitura radical das coisas, elas usam qualquer argumento para excluir os outros. Mas por que fazem isso? O Mahabharata, que é um livro sagrado hindu antiquíssimo, ele diz que os princípios morais de todas as religiões são compartilhados, mas as posições filosóficas e os dogmas são diferentes. Nós podemos nos unir pelos princípios morais. Nenhuma religião do mundo vai discordar do perdão. Nenhuma religião do mundo vai discordar do amor. Nenhuma religião do mundo vai discordar da caridade. Mas a forma como você começa a vida religiosa ou termina, como você casa, como você se veste, como você se comporta, isso são os dogmas. E aí os conflitos acontecem. E aí o fundamentalismo se baseia nessa parte que nos diferencia, esquecendo do principal, que é o que nos aproxima. O que é que o movimento espírita, o que é que a doutrina espírita nos diz sobre isso? Eu acho que é muito claro, pelo menos das poucas religiões com as quais eu tive a oportunidade de conhecer e frequentar, que há uma tendência de todas as religiões de dizerem que ou são a única verdade ou são a verdade superior a todas as outras. Os que se dizem sendo detentores da única verdade já têm aí um tom fundamentalista, né? Os que se dizem ter uma verdade superior aos outros, eles consideram que os outros também têm uma verdade, mas que a deles é melhor. É um avanço, mas ainda está longe de ser uma vivência clara daquilo que a gente chama do namastê, né? O Deus que está em mim, saúde o Deus que está em você. De ver no outro também a divindade. Então, essa questão 982, ainda hoje, é a questão que, digamos assim, do ponto de vista
da interrelacionalidade das religiões é a que mais me chamou a atenção quando eu li, porque eu vinha de um conjunto de experiências em que cada uma religião dizia que tinha uma única resposta. E quando eu li essa resposta dos Espíritos, eu me choquei porque eu vi o primeiro conjunto de informações vindo de uma manifestação de fé que dizia que ela não era a única que tinha verdade. Kardec faz a seguinte pergunta: será necessário professarmos o Espiritismo e que creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? Tipo, traduzindo, só os espíritas estão salvos? Uma simplificação da pergunta. E os espíritos respondem: se assim fosse, seguia-se que estariam deserdados todos os que não creem ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria um absurdo. Ou seja, se fosse assim, se só os espíritas estivessem garantindo uma vida futura uma vida futura melhor, todos os que não conheceram o Espiritismo ou não tiveram a oportunidade de conhecer estariam deserdados. Seria um absurdo isso. Eles concluem: só o bem assegura uma vida futura melhor, e o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que ele conduza. Olha que interessante. Então, no campo da teologia humana, pela primeira vez, um aspecto claro de princípio de fé diz o seguinte: nós não temos a única resposta. Aqui não é um lugar onde temos a resposta superior a todos os outros. Aqui também é um lugar em que se busca Deus, e Ele se encontra em todas as expressões de fé. Mas, mais do que isso, Deus se encontra na prática clara do bem. Por que eles deixam claro? Somente o bem. Porque o bem, ele prescinde até de uma religião. Eu posso ser bom e não ter religião nenhuma. Mas muita gente que possui religião não é bom. Quando você coloca a bondade como sendo o princípio de salvação, você tira o dogma religioso. Então a bondade é para qualquer ser humano, independente do credo ou não credo desse ser humano. Mas quando eu digo somente a religião tal, eu crio um sistema de exclusão profundo, né? Ainda, isso é uma pergunta do Evangelho do Livro dos Espíritos, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item "Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a nossa mão direita", tem um item chamado "Beneficência exclusiva", que também no Evangelho tem perguntas. Kardec pergunta o seguinte: é acertado a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Ou seja, é certo fazer o bem só quem acredita como eu, ou quem é do mesmo partido, ou quem é da minha mesma raça? E aí eles respondem: não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido que precisa ser abolido. Olha como eles deixam claro. É muito pelo contrário, não é interessante isso ser feito, porque é justamente esse espírito partidário de seita que tem que ser abolido, porque só com uma decidida forma de nós combatermos esse sentimento de seita, no sentido de cada um achar que está com a verdade, é quem vai garantir o fim do fundamentalismo no planeta e o fim dos conflitos entre as diversas culturas e as diversas religiões. Kardec, então, vai dizer que a verdadeira fé não teme a razão. O que significa dizer que ele acrescentaria, por exemplo, que a fé verdadeira não teme conviver com os diferentes, com as opiniões divergentes, que ela não teme a troca de ideias e debates, e muito menos não teme estudar a opinião dos outros. Ou seja, que é a fé vacilante que busca a uniformidade, porque ela não quer ser questionada. Quanto mais vacilante a fé, menos ela quer questionamento. Por quê? Quanto mais eu tenho que agredir o outro para afirmar a minha fé, é porque a minha fé é pouco consistente. Porque quando a minha fé é consistente, eu não perco tempo em agredir a crença do outro. Eu afirmo aquilo que eu acredito. Ao invés de atacar quem pensa diferente de mim, eu mostro o que eu penso e ofereço como uma outra alternativa. Nem melhor, nem maior, nem menor, mas apenas uma outra alternativa. Quem tem uma fé vacilante precisa constantemente de agredir a fé dos outros. Porque o discurso é muito mais na agressão do que na afirmação. Se a gente fosse fazer uma comparação a esse comportamento, ao desenvolvimento humano, nós poderíamos categorizar esse sistema de fé como uma fé adolescente. Porque nessa época da vida, como característica da afirmação da personalidade, o adolescente desenvolve tribos. Todos aqui já tivemos nossas tribos, né?
Então, aquele adolescente que gosta de música de heavy metal e usa aquelas camisas pretas com caveira, detesta quem gosta ouvir Michel Teló, certamente. Aquele adolescente que gosta de jogos em redes digitais, passar a madrugada jogando, certamente critica aqueles que gostam de esportes radicais de natureza. E esses criticam também o outro. Então, cada grupo afirma seu grupo criticando o outro. Porque na adolescência, para afirmar a minha identidade, ainda frágil, eu tenho que negar a identidade dos outros. Então, quem tem uma fé desse estilo, que precisa agredir o outro, tem ainda uma fé extremamente vacilante e não se permite o debate pela razão. Não porque o sistema de crença dele não comporta o debate. Não é isso. Não é porque, por exemplo, uma religião específica é vacilante. Não é isso que eu estou dizendo. É que a criatura que tem uma leitura fundamentalista, ela é vacilante. Não é que o sistema de crença dela não tenha espaço para um debate e possa nos oferecer um debate. Mas ela não entende o suficiente a sua fé para se permitir o debate. Ela quer atacar quem pensa diferentemente dela. E aí aconteceu um fenômeno em 1954 que foi usado por um pesquisador chamado Leo Festinger, um psicólogo que tinha 32 anos da Universidade de Minnesota. Em 1954, uma senhora chamada Marion Kay, uma dona de casa, teve uma visão em que no dia 21 de dezembro daquele ano o mundo se acabaria com água. E essa manifestação dela fez com que várias pessoas acreditassem nela, e a ideia era o seguinte, que somente os eleitos seriam salvos por um disco voador. E muita gente começou a fazer parte dessa seita. Então, Leo Festinger viu o anúncio que ela colocou no jornal e pensou assim, olha, que coisa interessante, eu vou me converter a essa seita, vou participar, vou para a fazenda no dia 21 de dezembro, e quando o mundo não acabar, eu quero saber a reação deles. Era um estudo in loco, antropológico, psicológico, sobre o comportamento de pessoas com relação ao fanatismo religioso. Ele foi. Dia 21 de dezembro de 1945, num rancho, todas as pessoas estavam lá à meia-noite esperando o disco voador chegar. Começou um frenesi dizendo que não podia ter metais, as pessoas começaram a ter aliança, dente de ouro, porque senão a nave poderia, puxar o dente na hora. E, como vocês devem imaginar, o disco voador não apareceu. Até as 4 da manhã, quando chegou às 4 da manhã que nenhum disco voador apareceu, a senhora Marion Kay, ela fez o seguinte, ela teve uma crise, e depois de chorar muito, ela teve uma outra revelação, que foi que graças ao sacrifício daquele grupo, que ficou naquele rancho, a humanidade foi poupada. Entendem o que aconteceu? É preferível criar uma nova história e manter a minha crença, mesmo que seja absurdo, do que dizer, eu estava completamente enganado. Por isso que, às vezes, as pessoas já sabem que elas estão acreditando em absurdo. Mas é tão absurdo admitir isso, que elas criam um outro absurdo para manter o absurdo de sua crença. A gente chama isso de dissociação cognitiva. Eu não suporto perceber que eu estava errado, então eu vou continuar afirmando que eu estava certo. Sabe o que aconteceu quando ela fez isso? A crença fortaleceu-se e mais seguidores começaram a seguir a seita dessa senhora. Porque as pessoas não conseguem admitir que estão erradas. Veja como é difícil para a gente quando alguém nos critica e que a pessoa está certa no que ela diz, como a gente reage se defendendo, mesmo sabendo que está errado, para não ficar por baixo. É o que a gente diz para a gente. Mas eu não podia ficar por baixo, mulher, naquela situação. Aí eu fui... Já viu a pessoa dizer isso quando está numa conversa? Aí ela pensou que aí eu fui lá e argumentei. Porque você não quer dizer que está errado. Então você prefere continuar afirmando. Isso chama-se de teoria da dissonância cognitiva, que seria mais ou menos uma teoria dos nossos pontos cegos. Nós intencionalmente deixamos de enxergar aquilo que nos desagrada e só observamos os comportamentos que confirmam a nossa convicção. Então, aquilo que vai de encontro ao que a gente quer, a gente não vê. E aquilo que vai de encontro ao que a gente quer, a gente observa. É uma seleção, que a gente chama, em psicologia cognitiva de percepção, de figura e fundo. Vocês vão entender isso. Coloque esse dedo aqui na frente. Não é nenhuma presepada que eu vou fazer. Pode colocar o dedo aqui na frente. Sem drama, não tenho medo não. Vocês vão olhar para o dedo e vão observar o seguinte, que na medida em que você olha para o dedo, as imagens atrás de você ficam, não é?
E agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão olhar para a imagem que está atrás do dedo e vão observar que o dedo é que fica desfocado. Percebem isso? Ó, eu olho para o dedo, a imagem atrás fica desfocada, eu olho para a imagem atrás e o dedo fica desfocado. Chamamos isso em psicologia de figura e fundo. Ou seja, se eu quero realçar isso, eu não dou importância a isso. Se eu quero dar importância a isso, eu não realço isso. Eu estou sempre fazendo escolha. O fundamentalista escolhe olhar somente aquilo que confirma a sua visão estreita de mundo. E tudo que vai de encontro ele não quer saber. Ele nem consegue entender. Porque isso ajuda muito quando a gente entende um conceito clássico de comunicação. Comunicação não é o que eu digo. Comunicação é o que o outro percebe. Já teve várias vezes eu terminar uma palestra e quando eu saí, uma pessoa dizia: adorei você ter dito isso. E eu disse o contrário. Não foi o contrário total do que eu falei. Eu disse: mas a senhora ouviu direitinho mesmo? A senhora ouviu direitinho? Eu disse o contrário. Não, você disse porque a pessoa não quer escutar. Esse não querer escutar é tão forte que a pessoa inverte até o discurso do outro. Porque comunicação, para reforçar, não é o que eu digo, comunicação é o que eu percebo. É por isso que Jesus pergunta ao doutor da lei, quando ele pergunta: o que é necessário para ser salvo? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Quem é meu próximo? Aí Jesus pergunta: o que é que você tem lido e o que você tem entendido? Porque ele sabia que comunicação não é o que eu leio do Evangelho, é o que eu entendo. O fundamentalismo está no entendimento distorcido dos textos sagrados, qualquer que seja o texto sagrado. Fundamentalistas têm em todas as religiões, em todas. Mas, no momento atual da história humana, o grupo religioso que mais tem manifestado o fundamentalismo é o grupo dos muçulmanos. Existem cerca de 1,8 bilhões de muçulmanos no mundo. Todas as agências de segurança e de inteligência dos países calculam que de 15% a 25% dos muçulmanos são fundamentalistas, o que dá entre 180 a 300 milhões de pessoas que têm como objetivo destruir o mundo ocidental e suas crenças. Não é pouca gente. Não é pouca gente. Bom, existe uma coisa que é o alinhamento das minhas crenças com os meus conceitos. Para isso as pessoas usam até o sofisma, que é aquele argumento filosófico que cria uma verdade que não é que ela tem na verdade razão no conceito, mas não é verdadeira. Ela é racional, mas não é verdadeira, para justificar a minha fé. O que acontece, por exemplo, com aqueles que professam a teologia da prosperidade, que dizem que Deus é o Deus do ouro e da prata, e por isso você, filho de rei, é príncipe, e filho de príncipe tem que ter dinheiro. Não é lógico o pensamento? E que jamais uma pessoa que professa a prosperidade espiritual pode nunca dizer, isso está em qualquer texto que você for ler de qualquer um dos fundadores da teologia da prosperidade. Jamais uma pessoa que professa essa fé pode dizer que seja feita a vossa vontade, porque isso mostra fraqueza. Está textualmente em todos os livros dos fundadores da teologia da prosperidade. Jamais diga que seja feita a vossa vontade. As frases que eles utilizam é: eu determino, eu reivindico, eu afirmo, eu confirmo, porque Deus se submete a ele e não ele a Deus. Essa frase que jamais pode ser dita porque enfraquece a fé, que seja feita a vossa vontade e não a minha, é a frase que Jesus diz no Gólgota, quando pede a Deus que afaste dele aquele cálice, mas que seja feita a vontade de Deus e não a de Jesus. Olha só a seriedade disso. E pessoas que professam a fé cristã dizem que dizer isso é mostrar fraqueza. Isso é uma dissonância cognitiva, isso é uma leitura enviesada do Evangelho para justificar a minha fé. Então, numa religião que professa esse tipo de entendimento, jamais essa passagem, por exemplo, do Gólgota vai ser citada, porque ela vai de encontro a esse conceito de que você tem que dizer que determina e não que seja feita a vontade de Deus. Porque quem determina não submete a ninguém. Não é assim que funciona? Isso a gente chama de sofisma. Bom, existe um psiquismo de guerra nos seres humanos. Mesmo pessoas que não estão em
sociedades que têm conflito religioso ou étnico, como a nossa, no Brasil, nós não temos conflito religioso ou racial. Eu não estou dizendo que nós não temos preconceito, nós temos, mas não temos conflito racial. Mas as pessoas que mantêm um psiquismo beligerante, de guerra, de conflito, elas usam qualquer argumento para matar o outro. Quando uma pessoa marca, numa rede social, sendo torcedor da Mancha Verde, do Palmeiras, para se encontrar com os da Gaviões da Fiel, do Corinthians, no metrô de São Paulo depois do jogo, para se matar, e se matam, é porque ele está num país que não tem conflito religioso, que não tem conflito racial, mas como ele ainda é um espírito altamente conflitado, ele cria um motivo de diferença para justificar o assassinato do outro. Isso é um fundamentalismo. Não deixa de ser. Mas aí nós temos um exemplo clássico que vai ajudar a gente entender bem claramente como é que se monta um fundamentalismo. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar na Ku Klux Klan, que é aquele grupo de pessoas que usavam roupa branca com as tochas para matar negros nos Estados Unidos. Como foi que esse grupo se justificou dentro do Evangelho, da Bíblia, para acreditar que estavam certos? Como foi que começou essa percepção? Primeira coisa que a gente tem que pensar é que a Ku Klux Klan foi um grupo que tinha uma visão equivocada, radical, do grupo que saiu da Inglaterra para fundar os Estados Unidos. Alguns protestantes que colonizaram os Estados Unidos pertenciam às seitas mais radicais do protestantismo europeu. Então eles criaram uma ideia seguinte, que eles eram o novo povo hebreu. Assistir o filme Êxodos, Deuses e Reis, eu recomendo. Vale a pena. Vai fazer que você entenda melhor ainda isso. O que acontece? No Êxodo, Moisés sai do Egito para sair do jugo do faraó. Esses que saíram da Inglaterra pensaram o seguinte, que sair da Inglaterra era uma reprodução de sair do Egito. E que o rei inglês era o representante do faraó. E que o Oceano Atlântico era o representante de passar pelo Mar Vermelho. E que a Terra Prometida era os Estados Unidos. Entenderam como eles refizeram a leitura? Então eles são um novo povo eleito, saindo do novo faraó, passando pelo novo mar, que dessa vez não se abriu, porque seria muita abertura o oceano inteiro. O Mar Vermelho é estreitinho, o Oceano Atlântico é muito grande, né? Então eles conseguiram passar de barco mesmo, e chegar na nova Terra Prometida. Então, eles se justificaram nesse sentido. E aí o que acontece? Os israelitas, quando eles foram para a Palestina, quando eles saíram do Egito, no êxodo de 40 anos no deserto para chegar na Terra Prometida, tiveram ordem de Deus, e está no livro de Reis, ordem de Deus, para exterminar todas as tribos do caminho. Vamos dar um exemplo bem claro, para ficar claro na cabeça da gente. Vamos imaginar que Campina Grande é o Egito e que Romero é o faraó. Nós temos até uma pirâmide na cidade, ajuda a fazer a ideia, né? A pirâmide do Parque do Povo. E vamos imaginar que as Malvinas são o povo judeu e que eles entram numa luta danada e finalmente Romero desiste e diz, pronto, Malvina, vá-se embora. Então toda a população das Malvinas, vamos imaginar que seja 50 mil pessoas, vai sair de Campina Grande. Vão pegar a BR-230. A Terra Prometida, eles vão atrás dela. No caminho, qual é a primeira cidade que tem na 230? O Cajá. É Cajá? Riachão. Riachão. Já estou matando antecipado o povo, né? O Riachão. Imagine que 50 mil pessoas chegando no Riachão. Eles iam fazer assim, gente, dá licença, que a gente está indo passar para a Terra Prometida. Era assim naquela época? Para passar pelo Riachão, pelo Cajá, tinha que matar todo mundo. Para passar pelo Riachão depois, por onde eles passassem, eles tinham que dizimar. E no livro de Reis, que é um livro bélico, com argumentos bélicos, tem que matar mesmo, né? Então, por causa disso, os que foram para os Estados Unidos entenderam que se eles eram os novos da diáspora nova, que o rei da Inglaterra era o novo faraó, que o Mar Vermelho era o Oceano Atlântico, que a Terra Prometida era os Estados Unidos, os índios eram os que tinham que ser exterminados. Porque não podiam se misturar. E aí vocês vão ver agora passagens de Neemias e Deuteronômio que justifica isso. Neemias capítulo 9, versículo 2.
E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão pelos seus pecados e pela iniquidade de seus pais. Sucedeu, pois, que, ouvindo esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. A Ku Klux Klan usa essa passagem para dizer que índios e negros devem ser apartados, porque são elemento misto. Deuteronômio 7, capítulo 3, e Deuteronômio 23, capítulo 2. Nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas aos filhos deles, nem as suas filhas aos filhos deles. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda até a sua 10ª geração. Ou seja, você nunca pode deixar que uma filha sua ou um filho seu se case com uma pessoa de outra tribo, de outra razão, de outra nacionalidade, de outra etnia. Então, somente aqueles puros são salvos. E aí, por isso, eles matavam os negros, mataram todos os índios, queimavam os negros, porque os negros não eram da raça pura. Quando você quer ler o que você quer ler, você quer interpretar apenas o que você quer interpretar, você encontra justificativa. E se tem textos que, numa análise primária, sem profundidade, preconizam uma ideia dessa que você tem que estudar profundamente para entender em que contexto isso foi dito e por que foi dito, você faz uma leitura descontextualizada da história e do povo que ouviu isso, e do profeta que disse para aquele povo naquela época e por que falou assim, traz para hoje para justificar, matar quem pensa diferente. Então, o fundamentalismo religioso é um fenômeno também moderno. E ele tem, tanto no judaísmo, como no cristianismo, como no islamismo, tem fundamentalista, tem visões comuns. Primeiro, ele ancora toda a autoridade num livro sagrado e no seu grupo racial. Só nós temos a verdade. Todo fundamentalista pensa assim. E ele, através da afronta total a um mundo civilizado e em compasso de secularização. E outro ponto, eles, como têm a única verdade, todas as outras manifestações de fé que não são a dele, são do mal. E merecem, podem e devem ser exterminadas. Merecem, podem e devem ser exterminadas. Você tem a chance de se converter àquela fé. Se não se converter, você vai ser exterminado. Se vocês quiserem ter uma noite de sono com pesadelos, é só entrar no YouTube hoje e olhar o que é que o Estado Islâmico tem feito no assassinato de cristãos no norte do Iraque e de curdos. A forma como eles matam é absurda. Mas eu não aconselho, certo? Proibido para menores de 18 anos. Então, o fanatismo consiste em intensificar nossos esforços em termos do que é esquecido como nosso alvo. Existe uma história muito interessante que aconteceu em Nova York, em 1964, para entender como é que funciona o sistema de omissão. Porque agora eu vou falar sobre omissão. Vamos falar para nós. Nós somos ou não omissos? No bairro do Queens, nos Estados Unidos, uma jovem começou a ser esfaqueada. Ela começou a gritar. Na rua, as luzes começaram a ser acesas. 38 testemunhas viram o crime. Ela começava a gritar pedindo socorro. As pessoas começavam a gritar pedindo para que ela calasse a boca. Todo mundo percebeu que se tratava de um crime. Mas todo mundo achou que alguém tinha chamado a polícia. E todo mundo desligou a luz. Quando desligou a luz, o criminoso que viu que todo mundo tinha desligado a luz, voltou para terminar de esfaqueá-la. Ela voltou a gritar. As pessoas voltaram a ligar a luz. Ele voltou a se afastar dela. Todo mundo achou que alguém tinha feito alguma coisa. Ninguém fez nada. Todo mundo desligou a luz. Ele voltou uma terceira vez e terminou de matá-la, com vários esfaqueamentos. Todas as 38 testemunhas que foram prestar depoimento disseram que achavam que alguém tinha feito alguma coisa. Isso é o que a gente chama de difusão de responsabilidade. A responsabilidade sobre a dor do outro não é minha. Lembra de uma frase muito clássica que a gente ouvia na infância, antes da Lei Maria da Penha? Em briga de marido e mulher, porque a responsabilidade não é minha. A briga do vizinho, a responsabilidade não é minha. Na omissão, eu tenho uma difusão de responsabilidade. Eu não sou responsável. A grande questão é assim que Jesus propõe o seu evangelho? Essa é que é a grande questão. Nós
que professamos o cristianismo na vertente espírita, lúcida, que vê Deus em todas as religiões, não só nas cristãs. Isso já é muito bonito, isso já é muito transcendente. Mas nós temos apenas um discurso? Até que ponto nós temos uma atitude em que tem respeito, solidariedade pela dor do outro? Nós poderíamos dizer que o mal acontece na Terra não porque tem muita gente ruim. Na verdade, poucas pessoas más fazem muita coisa. Mas existe muita gente omissa. A multidão dos omissos na Terra faz com que nós pudéssemos, então, aqui, pegando a terceira ordem de espíritos imperfeitos, os chamados espíritos neutros. Olha a definição deles. Nem são bastante bons para fazerem o bem, nem bastante mal para fazerem o mal, tendendo tanto por um lado como para o outro, e não se elevam sobre a condição humana vulgar, quer pela moral, quer pela inteligência. Eles não são tão bons para fazer o bem, não são tão mal para fazer o mal. Vão pender para um lado ou para o outro, de acordo com quem está mandando. E eles são pessoas que não se elevam em relação ao ser humano comum, nem moral, nem intelectualmente. É a maioria das pessoas. Vamos ver como é que isso funciona. Vocês acham que todos os alemães eram maus durante o ano de 1939, quando começou a Segunda Guerra Mundial? Não. Um grupo de pessoas más criou uma guerra capitaneada por Hitler que matou 60 milhões de seres humanos, entre os quais 14 milhões estavam em campos de concentração e desses 6 milhões eram judeus. As pessoas que não eram nem tão boas nem tão maus, os omissos, não fizeram nada e 60 milhões de almas desencarnaram. Era um pequeno grupo de gente ruim. Será que os russos na época de Stalin eram ruins? Não. Mas eles foram irrelevantes, os não tão bons e os não tão maus, porque Stalin matou 20 milhões de russos. Bastava alguém chegar e dizer assim, meu vizinho não gosta de você, que ele nem mandava investigar. Ele era tão paranoico que mandava matar. Será que os chineses, na época da Revolução Cultural de Mao Tse-tung, eram ruins? Não. Mas pela omissão da maioria, 70 milhões de pessoas morreram na Revolução Cultural. Nos Estados Unidos tem 8 milhões de muçulmanos. Eles são ruins? Não. Mas bastou 15 para matar 3 mil pessoas no World Trade Center, no Pentágono e naquele outro avião que caiu no caminho de um outro atentado. Bastou 15 dos 8 milhões para fazer aquele estrago. Os muçulmanos que moram em Paris são ruins? Não. Bastaram 4 para fazer o que aconteceu essa semana. Entrar no supermercado, matar 4 pessoas, matar 14 jornalistas, chamar a atenção, criar uma hostilidade, aumentar o sistema de conflito. A gente poderia então se perguntar, a maioria das pessoas que estavam na Judeia, no dia que a mulher adúltera estava para ser apedrejada, eram más? Não. Foram alguns bem maus que primeiramente pegaram a pedra. A maioria foi na onda. A grande questão para nós é que Jesus pega aquela multidão que foi na onda e faz um questionamento para tirá-los de uma visão estreita de fé, para alçá-los a uma visão mais transcendente da percepção de Deus e ver no outro, mesmo equivocado, alguém não a ser destruído, mas a ser resgatado. E a pergunta volta para todos nós hoje em dia, em todas as dificuldades. Quando todo mundo está metendo pau em alguém no trabalho e para a gente não se sentir diferente do grupo, malha também. Quando todo mundo está fazendo bullying com um coleguinha no colégio, para você não se sentir diferente, também chama ele de gordinho, de feinho, porque você não quer se sentir diferente. Nessa hora, você está criando os germes do fundamentalismo. Nessa hora, você está cedendo ao mal. Nessa hora, você está deixando de ser autêntico. Nessa hora, você se distancia da mensagem de Jesus. Porque ela nos chama para sair do lugar comum, cultural, intelectual, mas, sobretudo, moralmente. Se elevar num ar mais transcendente de visualização do outro. E eu terminaria aqui com
a frase de um psiquiatra americano que estudou muito fundamentalismo religioso, chamado Karl Menninger, que ele diz que a omissão é uma manifestação da agressividade. Olha que interessante. A omissão é uma manifestação da agressividade. Pensa-se alguém que é omisso que não é agressivo. Mas o mal prospera pela omissão dos que ainda não são tão bons para resistir ao mal. E aí eu deixo aqui, para finalizar, e para deixar vocês assustados, uma frase da Divina Comédia de Dante Alighieri, quando ele diz assim: no inferno, os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempo de crise. Eu vou reler. No inferno, os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempo de crise. Ser neutro, quando o mal prospera, é ser agressivo e colaborador do mal, por omissão, o que implica ser mal por covardia, para servir Jesus. No momento desse, de crise, nunca tivemos uma crise tão ampla na história humana como essa. Nós temos que sair da posição de neutralidade. Que Deus nos abençoe e ilumine este mundo que Ele dirige. Muita paz.